Bom dia, irmãos e irmãs. É bom estar aqui com vocês. Agradeço o convite do Douglas, que eu coloco isso público para vocês, está devendo muitas disciplinas no curso de teologia. Muito obrigado. Muito bem. Esse primeiro momento aqui a gente vai trabalhar mesmo como aula, né? E eu acho muito válido esse espaço na igreja onde a educação pode acontecer, né? Porque quando há apenas um falando e todo mundo ouvindo, eu não sei a que ponto há um aprendizado. Mas quando há uma troca de conhecimento, quando as pessoas estão abertas a perguntar, questionar, eu acho que isso é muito bom. E nós teremos aqui um momento exatamente para isso, logo após essa fala inicial, de perguntas, respostas, debates e tudo mais. Então, se surgir alguma dúvida durante a preleção, durante o que eu vou falar aqui, se você desejar, anote e aí depois a gente vai fazer esse tipo de abertura para que a gente possa ter conhecimento, tá bom? Meu nome é Márcio, eu sou lá de Petrópolis, por isso que eu estou com camisa de manga comprida, porque lá está fazendo 12 graus para vocês de lá, né? Aqui há uma sensação térmica de 84 graus na sombra, mas é assim mesmo. O nosso tema hoje aqui vai ser trabalhar isso. Opa, demais. Vai ser trabalhar isso aqui. Um olhar sobre a história do cristianismo no Brasil, tentando abordar da colonização até o nosso tempo, chamada pós-modernidade. E já de antemão eu digo para vocês que não é possível fazer isso num espaço de tempo como o nosso. Nem é possível fazer isso num semestre de estudos. É muito assunto, são muitas questões que a gente podia estar trabalhando aqui relacionadas à história do cristianismo no Brasil. O que eu quero falar com vocês é uma abordagem geral sobre esses temas, tá bom? Eu trouxe aqui para mostrar para vocês, e eu vou enfatizar a palavra mostrar, eu não estou doando, tá? Eu contei quantos livros eu trouxe, pessoal, uma coleção de 5 livros, assim. Mais indicação, se você se interessar pelo assunto, para comprar o livro depois. São 2 livros de história do Brasil, especificamente, e 3 livros de história do cristianismo. Os 2 livros de história do Brasil são um do Boris Fausto, chamado História Concisa do Brasil. Depois, quem desejar tirar foto, dar uma olhada, vou deixar aqui, né, para você dar uma olhada. E um de um jornalista chamado Laurentino Gomes. Na verdade tem uma coleção de 3 livros. O livro que o primeiro chama-se 1808, que é quando a monarquia portuguesa vem para o Brasil fugindo de Napoleão Bonaparte. Esse livro é muito agradável de ler, porque o Laurentino Gomes ele é jornalista, então a linguagem dele é muito fácil, muito gostosa de ler. Vale a pena quem se interessar por história do Brasil, esses 2 livros. Além desses, eu trouxe também livros de história do cristianismo propriamente dito. E aí eu trouxe aqui um exemplar de uma coleção de 10 livros do Justo Gonzalez, que é um historiador protestante latino-americano. Uma coleção chamada História Ilustrada do Cristianismo, são 10 volumes. Esse aqui é a Era dos Conquistadores, que é o volume 7. Exatamente para mostrar, ele relata aqui um momento em que o cristianismo chega na América, então no século XVI. É muito bom, muito agradável de ler, ele sabe o que fala, então eu recomendo a leitura e o autor também. Um outro texto, ainda trabalhando no período colonial, é um livro de Gustavo Gutierrez, que o Douglas estava de olho, querendo roubar de mim no carro, que eu mostrei para ele. Em Busca dos Pobres de Jesus Cristo, o pensamento de Bartolomeu de Las Casas. Bartolomeu de Las Casas foi um cristão católico que foi uma das pouquíssimas vozes que se levantou contra a escravidão indígena na colônia. E aí o livro analisa o pensamento dele, vale muito a pena. E um outro livro
escrito por um teólogo assembleano, que é o Gedeon Freire de Alencar. Ele analisa exatamente o pentecostalismo no Brasil. Então, o livro é Uma Crise Pentecostal Brasileira, trabalhando aqui o centenário das Assembleias de Deus, de 1911 até 2011. É um livro excelente para se entender como é que funciona o nosso Brasil hoje em termos religiosos, tá bom? Então, depois, no intervalo, quem desejar mais informações, está aqui na frente. Mas vamos lá. Nosso objetivo, então, é trabalhar esse tema que é muito amplo. E trabalhar esse tema, a gente precisa fazer, antes de tudo, pensar um pouquinho nessa relação que há entre teologia e história, entre religião e história, entre a fé, no caso do cristianismo, e a história. Essa relação nem sempre foi uma relação bonita de se ver. Nem sempre. Nem sempre a Igreja de Jesus fez o que deveria fazer a partir da lógica do Evangelho de Jesus. Em muitas ocasiões, ela adotou um caminho que é muito contrário à lógica do Evangelho. Ela adotou um caminho muito diferente do que Jesus havia proposto. Isso durante toda a sua história. A gente vai estar vendo alguns detalhes desse momento aqui. Mas é importante pensar essa relação, gente, pelo seguinte: o autor de Eclesiastes diz que não há nada novo debaixo do céu. Ou seja, tudo se repete. E, de certo sentido, a história se repete, especialmente quando a gente não conhece a história pregressa. Há um pensador que diz que quando a gente não conhece a história que nos precedeu, a gente está fadado a repetir os mesmos erros que os nossos antepassados fizeram. Então é importante pensar sobre isso, pensar sobre quem nós somos e de onde nós viemos, para poder pensar como igreja, qual é a igreja que a gente quer ser. Está claro? Pensar a respeito mesmo da nossa herança, o que nos precedeu até aqui. Por que o cristianismo é desse jeito hoje e não de outra maneira? Quais são as sementes que foram plantadas nos séculos passados? E hoje, em especial, o Brasil faz 518 anos de... Hoje comemora-se o quê? Aniversário do Brasil, que é a descoberta do Brasil, né? ...518 anos que o Brasil foi, entre aspas, descoberto. A gente sabe que ele não foi descoberto. Eu aprendi no livro de quinta série da escola que o Brasil foi descoberto porque Pedro Álvares Cabral se perdeu no oceano, ficou à deriva durante muito tempo, até que surpreendentemente chegou numa terra nova que ele chamou de Terra de Santa Cruz. Não é verdade. Havia um projeto expansionista europeu, especialmente português e espanhol, para a descoberta para a conquista de novos territórios. Tá bom? Então a gente vai falar sobre isso aqui. E pensar então sobre esse Brasil que nos precede, para ajudar a entender por que o Brasil é assim hoje, né? Por exemplo, um exemplo claríssimo aqui. Hoje um tema presente no Brasil é a corrupção. Você já percebeu isso, né? Ela está entranhada na veia do Brasil. E aí a gente volta, por exemplo, para uma carta que Pedro Vaz de Caminha. Pedro Vaz de Caminha foi o escrivão oficial da expedição de Pedro Álvares Cabral. E ele escreve uma carta para a Europa, para o rei português, dizendo o seguinte, falando sobre a terra, falando sobre o que havia sido descoberto, e termina a carta assim: ó rei, se achei graça aos vossos olhos, peço-te em favor do meu sobrinho, que venha ter comigo com um cargo de confiança que vossa majestade dará a ele. Olha que coisa, cara. Desde há muito tempo que essas coisas são assim, né? E aí a gente vai pensar um pouquinho como é que o cristianismo agiu sobre isso. A gente vai tentar percorrer aqui 3 etapas. Eu espero que dê tempo, mas vamos lá. A gente vai pensar aqui na chegada da fé cristã no Brasil. Aí ainda não com o protestantismo. Os protestantes só chegam depois. A fé cristã que chega aqui é a fé cristã católica.
Depois pensaremos a chegada do protestantismo no Brasil, e aí sim o desenvolvimento que os protestantes fizeram no Brasil, ou não. E por fim, pensar um pouquinho sobre a fé cristã no nosso tempo. Esse é o nosso caminho aqui. Tá legal? Vocês estão acordados? Então tá bom. Vamos lá. Primeiro caminho, primeira unidade é pensar essa, chegada da fé cristã no Brasil. E aí a gente relembra aqui as navegações europeias. Do século XV para o século XVI, a Europa enfrentou uma mudança radical na cultura, na economia, na política, na religião, que foi o renascimento da cultura grega. E dentre os países que estavam meio que aproveitando essa onda de descobertas, estavam Portugal e Espanha. O desejo deles, basicamente, era encontrar uma rota marítima para as Índias, porque as Índias era um lugar onde se produzia as especiarias, né? Um amigo meu disse para mim uma vez que a história do Brasil aconteceu por causa do manjericão e do orégano. Basicamente é isso. Uma coisa que a gente encontra no mercado hoje com facilidade, no século XVI era caríssimo. Então a rota comercial até a Índia era uma rota que passava por terra. Mas como Constantinopla tinha sido conquistada pelos turcos em 1453, essa rota ficou muito cara, porque eles começaram a cobrar pedágio para passar pelos territórios, e nem sempre se podia fazer isso. Então, Portugal e Espanha, que estavam nesse período aqui no auge do desenvolvimento tecnológico em relação a viagens marítimas, que já haviam dominado o mar Mediterrâneo, eles começam a procurar outras rotas alternativas para as Índias. Então vão costeando a África até dobrar o Cabo da Boa Esperança e depois chega às Índias. Nesse processo todo, você tem uma frase que ilustra bem como é que os portugueses e espanhóis pensavam nesse momento, que é aquela frase ali. Vamos ler juntos? Navegar? De novo. Navegar é preciso, viver não é preciso. Essa frase pode ser entendida de duas maneiras. A primeira delas é: navegar é preciso e viver não é preciso, porque a navegação tem os seus riscos, mas vale a pena. Como diz lá o poema de Fernando Pessoa, falando sobre esse momento de travessia do mar. Diz assim: ó mar, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal? Por te cruzarmos, quantas noivas ficaram por casar, quantas mães choravam para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Essa frase, essa ideia do poema ilustra isso aqui. Viver não é preciso, navegar é preciso. É preciso expandir. Por outro lado, essa frase também tem a ver com o desenvolvimento tecnológico. Porque assim, viver não é preciso, não tem precisão. Agora, navegar tem precisão, porque a bússola foi recém-inventada, o astrolábio, que são instrumentos usados para navegação marítima, foi recém-criado. Então, navegação tornou-se um empreendimento mais seguro, pelo menos em vista do que era anteriormente. Ficou claro isso aqui? Muito bem, vamos lá. Em 1492, Cristóvão Colombo conquista a América. Ele chega na América Central e depois também descobre a América Norte, a serviço da Espanha. A viagem de Colombo foi uma viagem bastante difícil. As condições sanitárias dentro dos navios eram péssimas, as pessoas morriam de escorbuto, que é a doença causada pela falta de vitamina C, até que se chegasse à conclusão de que precisava levar laranja para comer no caminho. Muita gente morreu. A água potável era insalubre, era muito ruim. Imagina uma água dentro de um barril tampado durante meses. É isso aí. A expressão dela aí. É isso mesmo. Porque a sensação é essa, assim, é um caminho para chegar, para navegar, tem que passar por isso. E aí, um pouquinho depois, em 1500,
A gente sabe da história, a gente 2 de abril de 1500, data oficial para a, entre aspas, descoberta do Brasil por Pedro Álvares Cabral. Nesse momento aqui, e eu estou encurtando a história bastante, mas para ilustrar, nesse momento, Portugal e Espanha encontram um novo mundo. E aí é assinado um tratado chamado Tratado de Tordesilhas, que, se você puxar pela memória aí, lá na 4ª, 5ª série, você deve lembrar. Aquela linha que separava, cortava o Brasil de alto a baixo. As colônias à direita do Tratado de Tordesilhas ficaram com Portugal e as colônias à esquerda ficaram com a Espanha. Esse tratado ele dividiu as terras recém-descobertas entre as duas nações. É claro que para as outras nações europeias isso não foi bem aceito. Por exemplo, o rei francês diz assim: eu desconheço o testamento de Adão que divide a terra entre portugueses e espanhóis. E com isso ele começa um movimento de pirataria. Os piratas franceses são muito conhecidos nesse momento, justamente para tentar controlar as rotas comerciais que ligam a América até a Europa. Está claro aqui? Os portugueses chegando no Brasil, é engraçado, porque assim, o Brasil chegou em 1500, mas apenas em 1530 você tem uma expedição exploratória. 30 anos se passam. Por quê? Porque, em certo sentido, eles não precisam tanto da colônia, do Brasil, porque eles têm já rotas marítimas para chegar às Índias. Mas depois começa, até pela preocupação de manter o território, começa a ter um movimento crescente de expedições para o Brasil. E aí, nessas expedições, chega o cristianismo. Já em 1549, a primeira ordem religiosa católica, cristã católica, a desembarcar no Brasil são os jesuítas, que vão ser responsáveis pela educação brasileira nos primeiros 2 séculos de existência. De 1549 até 1759, os jesuítas são responsáveis pela educação tanto dos índios quanto dos colonos. Bom, a gente vai voltar isso daqui a pouquinho. E aí, é claro, com a fé, com a cruz, chega também a espada. E isso é uma das manchas do cristianismo. A gente pode até pensar: puxa, mas se nós estivéssemos lá, faríamos diferente. Não sei, porque a crença daquele tempo em relação aos índios e depois aos negros era de que eles eram animais. Então, como animais, podem ser escravizados. Você tem uma noção? 8 milhões aproximadamente de índios viviam no Brasil em 1500. 8 milhões. Pouco mais de um século depois, temos apenas 300 mil. Mais de 7 milhões de indígenas são mortos. Isso é assustador. O Brasil foi construído em cima de muito sangue derramado nas praias e nas florestas indígenas. Muita coisa. E muita coisa feita em nome da fé. Em nome da fé. Porque se pensava, como se pensou lá na América do Norte, também se pensou aqui em termos diferenciados, na América do Norte, quando os protestantes vão para a América do Norte colonizar, eles, no caminho, lá no navio Mayflower, eles fazem um pacto chamado Destino Manifesto. Você já ouviu falar desse negócio? Destino Manifesto? É um pacto que os protestantes fizeram, vindos da Inglaterra em direção aos Estados Unidos, a América do Norte, de dizer o seguinte: da mesma maneira que Deus deu Israel aos hebreus, Deus também nos deu essa terra que está chegando. Tá legal? Aí puxa pela memória bíblica aí. O que aconteceu com os povos que habitavam a Palestina quando os hebreus chegaram? O que houve? Dizimados. Alguém já me disse uma vez, um aluno, e é difícil não concordar com ele. Ele falou: olha, as primeiras páginas do Antigo Testamento parecem uma edição de Jornal O Povo.
Porque só tem morte, só tem extermínio, só tem destruição. A gente pensa, mas era plano de Deus. Eu não vou entrar nesse mérito agora, mas eu tenho lá as minhas dúvidas. Entendeu? Porque em nome de Deus muitas atrocidades foram feitas. Que é o que aconteceu aqui também. Em nome de Deus a terra é nossa. Nós somos aqui vocacionados, chamados para instituir a fé cristã no Brasil. E ai dos índios que se opuserem. Entende? Houve procedimentos dos conquistadores espanhóis e portugueses que são desumanos. Por exemplo, Cortés, que é um desbravador espanhol, ele pegava índios e contaminava os índios com varíola e depois jogava esses índios dentro da aldeia da qual eles faziam parte. Para quê? Porque os índios não tinham anticorpos para isso, então acabava todo mundo, acabava a aldeia inteira. Os índios foram muito escravizados, muito. E aí eu lembro aqui de novo do livro de quinta série que eu li, dizia que os índios, na verdade, os portugueses não gostavam muito de escravizá-los, porque os índios eram preguiçosos, só queriam saber de ficar deitado na rede. Não é verdade. Eles criaram táticas de guerrilha para tentar resistir ao avanço português, mas mesmo assim muita gente foi morta. Isso aqui é a primeira missa rezada em solo brasileiro. E aí você percebe aqui, pelo menos na gravura, índios presentes, tá? Como participantes passivos, como espectadores. Mas com a cruz também chegou a espada, como eu falei. Dá para perceber o que está acontecendo aqui, né? Índios escravizados são levados para serem vendidos tanto na colônia como na metrópole. Havia navios que saíam do Brasil e iam para a Europa levando carregamento de índios para serem vendidos na Europa. Isso aconteceu durante muito tempo, e isso aconteceu com a justificativa e o conhecimento de parte da igreja. Tá legal? Oi. Só uma pergunta. A linguagem quando eles chegaram, qual era a linguagem? Que idioma falava assim? Na verdade, assim, tinha muitos dialetos, porque era uma riqueza cultural muito grande, mas a principal língua dos povos indígenas era o Tupi-Guarani. E é uma coisa interessante, porque assim, os jesuítas que chegam, e a gente vai estar vendo um pouquinho de 3 deles aqui. Um deles é o primeiro a escrever um dicionário português tupi, justamente para poder evangelizar os indígenas. Então havia essa preocupação por parte da igreja. Vamos seguir. Isso aqui é uma frase do Bartolomeu de Las Casas. Como eu disse, foi uma das únicas vozes cristãs que se revoltou contra essa escravidão indígena. Ele diz assim: sobre esses cordeiros tão dóceis, os nativos, tão qualificados e dotados pelo seu Criador, como se disse, os espanhóis se arremessaram no mesmo instante como leões e tigres cruéis, há muito tempo esfaimados, de 40 anos para cá, e ainda hoje em dia outra coisa não fazem ali senão despedaçar, matar, afligir, atormentar e destruir esse povo por estranhas crueldades, como vos farei ver depois. De tal sorte que de 3 milhões de almas que havia na ilha espanhola e que nós vimos, não há hoje de seus naturais habitantes nem 200 pessoas. A ilha de Cuba está hoje como deserta, a ilha de São João de Jamaica estão ambas muito grandes e muito férteis, estão desoladas. Ele está falando da América Espanhola, América Central e América do Norte, mas não foi diferente aqui na América do Sul. Os grandes impérios indígenas, o Império Azteca, o Império Inca, o Império Maia, que ficava lá na Cordilheira dos Andes, na América Central e América do Sul, foram dizimados. E olha só, deixa eu abrir um parênteses aqui. Entre os maias havia uma crença de que um representante
divino, da divindade, viria para falar a eles da palavra de salvação. E aí, quando chega Cortês para nessa região, ele é confundido com esse representante, tanto que ele consegue ter acesso ao monarca indígena. Aí o que ele faz? Ele mata o monarca e domina a cidade. Então foi de fato, é preciso levar a sério isso, tá, gente? Ontem, dia 21, foi dia do índio. As nossas escolas, dia 19. Foi dia do índio. Nas nossas escolas nós fantasiamos crianças com cocar, pintamos, que bonitinho indígena. Isso não é suficiente, não. É preciso levar a sério a nossa história e reconhecer a dívida de sangue que há com os indígenas, que continua presente hoje. A cada vez que alguém, e a gente tem inclusive candidatos à presidência com esse discurso, que querem acabar com reservas indígenas, porque afinal de contas eles não fazem nada. Isso é complicado, isso precisa ser pensado a partir da fé em Jesus. Fecha parênteses. Vamos seguir. Os jesuítas chegam no Brasil, como eu disse, em 1549. Quem são os jesuítas? Vamos lembrar um pouquinho aqui. Na Europa, no século XVI, estava acontecendo a reforma protestante. Martinho Lutero se revoltando contra os desmandos doutrinários da igreja, especialmente sobre as indulgências. Ele cria um movimento que se alastra por toda a Europa. Para contra-atacar esse movimento, a Igreja Católica cria alguns instrumentos, dentre eles os jesuítas, a Companhia de Jesus, criada por Santo Inácio de Loyola, que tinha por objetivo básico catequizar. O que é catequizar, gente? Ensinar, catequese, ensinar a fé cristã aos povos recém-conquistados além-mar. Por isso, em 1549, os jesuítas chegam no Brasil e ficam até 1759. Quando chegam, 3 meses depois, eles já construíram uma escola. A importância dos jesuítas para a educação é fantástica, nesse sentido, é fantástica. E por um lado, e assim, eu vou falar isso aqui um pouquinho, há 3 jesuítas importantes aqui. Manuel da Nóbrega, que é o chefe jesuíta do Brasil colonial. Esse nome que é legal para colocar em filho, quem desejar, inclusive, Aspilcueta. O garoto vai apanhar todos os dias no colégio, mas é um nome legal. Aspilcueta Navarro, que é o jesuíta que se especializou em Tupi-Guarani, a ponto de ensinar a língua para os jesuítas que chegavam e a ponto de traduzir porções do Novo Testamento para a língua tupi. E José de Anchieta, que a gente conhece pelos famosos sermões do Padre Anchieta, que são até hoje uma relíquia literária e teológica importantíssima. Esses 3 aqui são o braço principal dos jesuítas nesse primeiro momento. Qual é o papel deles? O papel deles, na verdade, é, como eu disse, educar, é catequizar, é evangelizar. Eles usam a educação como meio para isso. Então eles constroem escolas e, é claro, se aproximam dos índios. E aí a maneira de se aproximar dos índios, de conseguir apoio, é tirar o poder do pajé. O pajé é o índio responsável pela relação com o sagrado. Então, quando você tira ele de cena, os índios se tornam mais abertos, suscetíveis a qualquer outra influência religiosa, que é o que eles querem fazer com o cristianismo. Ficou claro aqui? Os jesuítas, eles criam um conjunto lá no sul do Brasil, chamado 7 Povos das Missões. São as missões de São Nicolau, São Borges, São Miguel, Luís Gonzaga, São Lourenço, São João Batista e Santo Ângelo. Essas missões aqui são espaços que os jesuítas construíam para que os indígenas vivessem como comunidades mesmo, como a lógica da igreja primitiva, onde tudo era comum, é a prática aqui dessas missões. Então, olha só, por um lado, os jesuítas causaram muito mal aos índios porque acabaram com a cultura indígena, destruíram a cultura indígena. Por outro lado, essas missões se tornaram um lugar de refúgio dos índios
contra os conquistadores portugueses e espanhóis que queriam escravizá-los. Tá legal? Há um momento, e é um discurso, um diálogo histórico, que é apresentado naquele filme A Missão. Não sei se vocês viram. Se não viram, assistam. A Missão. Tem no YouTube para assistir. Fala exatamente de uma das missões dos jesuítas e desse processo todo. Há uma cena em que o jesuíta está defendendo a missão diante da corte portuguesa e diante dos espanhóis interessados em escravizá-los, espanhóis portugueses. E aí ele diz assim, o cara acusa assim, mas os índios são selvagens, porque eles, quando nasce uma segunda criança, eles matam a segunda criança. E aí o jesuíta fala assim, isso é verdade, e de fato era. Nascia um segundo filho, eles matavam. Mas ele completa, mas não é por razões sanguinárias, é porque a família só pode fugir com uma criança no colo. E de quem eles fogem? Eles fogem dos conquistadores espanhóis e portugueses que querem escravizá-los. Então, entender o Brasil é uma tarefa complexa, porque é muita coisa envolvida. Mas esse trabalho dos jesuítas, ele teve os seus pontos positivos, no sentido de tentar criar um espaço para salvar ou proteger os indígenas do avanço dos portugueses. Tá legal? E faziam isso a partir da fé. Muito bem. Isso aqui hoje é as minas de São Miguel das Missões, lá no Rio Grande do Sul, que é patrimônio da humanidade, é a única, ou uma das únicas missões que restou de pé. Imagina essa construção na América do século XVI. É uma coisa do século XVI, século XVII. É algo gigantesco. Legal? Vamos lá. Até aqui foi, gente? Deu para seguir? Então, nessa prioridade, o que a gente tem que gravar? Acho que essa frase: com a cruz chega a espada. É a cruz fincada no chão e a espada fincada no estômago do índio. É assim. Foi assim que aconteceu. Salvo raras exceções de vozes que se levantaram contra isso, a maior parte da igreja cristã adotou essa lógica. Tá bom? A segunda parte desse momento aqui dessa aula é justamente a chegada do protestantismo. Porque o Brasil colonial, ele foi basicamente católico durante muito tempo, até durante o Império. A religião única, a religião primitiva é o catolicismo. Por quê? Porque os reis espanhol e de Portugal são católicos. Então, a religião da colônia também é essa. Contudo, nesse período colonial, houve duas invasões de nações europeias protestantes ou que admitiam a presença protestante, que é a França, que chegou à Baía do Guanabara em 1555, e a Holanda, que invadiu e dominou grande parte do Nordeste brasileiro, Recife e Olinda. E isso é uma coisa interessante. Por quê? Os holandeses criaram a sua própria igreja estatal nos moldes da igreja reformada da Holanda. A Holanda era um espaço protestante. E durante 24 anos de dominação foram organizadas 22 igrejas e congregações, 2 presbitérios e um sínodo. Durante um certo momento de sua história, Recife, Pernambuco, Nordeste brasileiro, foi protestante e não católico. Isso se revelou na arquitetura, se revelou na arte do período, se revelou na literatura do período e tudo mais. Olha só, de 1630 a 1654, toda essa parte aqui dominada pelos holandeses. Legal? O grande general principal do exército nesse momento é Maurício de Nassau, que depois ele volta para a Europa e aí meio que não volta para a colônia, e talvez em parte por causa disso a colônia holandesa perde força e Portugal consegue reconquistar o território. A segunda presença protestante nesse período colonial foram os franceses, que, como eu disse, chegaram na Baía de Guanabara. E eles ficaram pouco tempo, mas foi um tempo que resultou na escrita de um documento chamado
a Confissão da Guanabara, que foi redigida para responder questionamentos de um padre, um pastor, na verdade, chamado Nicolas Durand de Villeneuve, apelidado pelo pastor Pierre Nietzsche, em 1561, de Caim das Américas. O cara não era muito gente boa, né? Você pode perceber pelo nome. O documento foi redigido em cerca de 12 horas numa prisão, com Jean de Bourdet, com o auxílio de outros pastores. Contém 17 artigos refletindo a doutrina calvinista. Após a sua finalização, seus autores foram executados. E essa Confissão da Guanabara foi redigida por volta de 17 de janeiro de 1558. É importante esse documento porque ele é o primeiro documento protestante criado no Brasil. Estabelecido, gerado no Brasil. Tá legal, gente? Tá dando para acompanhar? Tá chato esse negócio? Ou tá? Então tá bom. Se tiver chato, eu vou continuar falando assim mesmo. Então... A presença protestante no Brasil só vai retornar com a monarquia, graças à transferência da família real portuguesa em 1808 para cá. Então, chegamos aqui no século XIX, século XVIII, século XIX. O que está acontecendo na Europa? Napoleão Bonaparte está acontecendo. Vocês já viram falar desse cara? Que é aquele baixinho, que ficava sempre famoso assim, né? Sempre com azia no estômago, possivelmente. Que conquistou, era um gênio militar. Com 17 anos, ele venceu uma batalha que era para todo mundo, estava perdido, ele venceu. Aí foi transformado em capitão. De capitão, aos 24 anos, virou general. E aí depois se auto-intitulou imperador. E aí se dizia para ele, ele falava o seguinte: o meu modelo, eu não quero ser um novo Luís XIV. Luís XIV, para quem não sabe, era um rei francês da época do absolutismo real, onde o rei era a pessoa mais importante do universo. Ele dizia assim: eu não quero ser Luís XIV, eu sou o novo Carlos Magno. Carlos Magno foi o criador do Império Santo, do Sacro Império Romano, que durou durante muito tempo na Idade Média. Então, assim, a lógica dele é conquistar territórios. Ele conquistou vários territórios, só não conseguiu conquistar a Inglaterra, porque a Inglaterra é uma ilha, né? E ela tinha uma frota naval muito bem desenvolvida, que conseguiu resistir ao avanço de Napoleão. Mas o que Napoleão fez? Como não conseguia conquistar, estabeleceu um bloqueio comercial, um bloqueio naval com a Inglaterra. Na prática, todos os países da Europa não poderiam negociar com a Inglaterra e vice-versa. Só que Portugal tinha vínculo com a Inglaterra. Portugal tinha comércio com a Inglaterra. A Inglaterra meio que influenciava muito Portugal. E aí, Dom João VI, que é o imperador nesse momento, o rei de Portugal, ainda jovem e extremamente indeciso, muito indeciso, ele não sabia como fazer. Ele tem duas alternativas: ou ele atende aos desejos de Napoleão Bonaparte, só que se fizer isso, ele sabe que a Inglaterra vai revidar, bombardeando Lisboa, capital de Portugal. Ou ele atende à Inglaterra e resiste a Napoleão Bonaparte, só que aí ele acha que vai morrer. E aí a Inglaterra sugere um plano que já tinha sido pensado antes, mas que agora é colocado em prática: a saída da família real, da monarquia, da coroa portuguesa e os seus assédios diretos para o Brasil, para a colônia. Está dando para entender aqui? Então, lá em janeiro de 1808, os portugueses acordam com a seguinte notícia: o rei fugiu, a corte fugiu, e tem um exército invasor de Napoleão chegando. Imagina que a gente acorda amanhã e descobre que não tem mais presidente. Não, nesse caso seria uma coisa muito boa. Acho que exemplo não cabe, né? Mas imagina assim: estamos sendo invadidos e não tem nenhum líder para nos guiar. É o que acontece com Portugal. A monarquia vem para cá. Isso é uma coisa inédita. A monarquia europeia em um país latino-americano. Isso é uma coisa inédita. E com isso, há em 1808 a chamada abertura dos portos brasileiros para a Inglaterra.
porque foi uma da Troia. A Inglaterra, ela ajudou na travessia, ela protegeu os navios portugueses na travessia do Atlântico, em troca de ter comércio livre com a colônia. Está dando para acompanhar? Mas a Inglaterra é protestante. Se ela é protestante e agora abriu-se os portos para esse país, o que acontece na prática é que você vai ter aqui a entrada legal dos primeiros protestantes, que são anglicanos ingleses. Tá legal? Beleza, vamos lá. Durante o Brasil Império, então de 1808 a 1889, e especialmente com a independência do Brasil, a partir de 1822, surgiu a necessidade de atrair imigrantes europeus, inclusive protestantes. A Constituição Imperial de 1824 concedeu a esses protestantes certa liberdade de culto, ao mesmo tempo em que confirmou o catolicismo como uma religião oficial. Até a proclamação da República, os protestantes enfrentariam sérias restrições no que diz respeito ao casamento civil, uso de cemitérios e educação. Os templos protestantes não deviam parecer com igrejas. Então, olha só, protestantes podiam chegar agora legalmente no Brasil, mas a fé cristã aqui é a fé católica, a oficial. Então, os protestantes não podem se reunir em outros espaços que não as suas casas. É por isso, aliás, que os templos protestantes não têm cara de igreja, muitas vezes. Por quê? Porque eles não podem ser. Por legislação, eles não podiam ser. Os protestantes não podiam ser enterrados em cemitérios públicos, porque os cemitérios públicos são da fé católica. E aí surgem outros cemitérios clandestinos que vai dar conta disso tudo. Então, nesse primeiro momento aqui, os protestantes que chegam no Brasil, eles têm muita dificuldade de exercer a sua fé com liberdade. Tá legal? Há disputas de católicos contra protestantes, e é preciso também deixar claro que há disputa de protestantes contra católicos. Até umas décadas atrás, me parece que isso tem mudado um pouquinho hoje, graças a Deus, mas até um tempo atrás, para católicos, protestantes eram servos de Satanás, e para protestantes, católicos eram desviados do inferno. Né? Isso, graças a Deus, tem mudado um pouco. Vamos lá. O século XIX testemunhou um longo esforço dos protestantes para tentar mudar esse quadro, para tentar obter completa legalidade e liberdade no Brasil. E um passo importante nesse processo aconteceu com Robert Hyde Calley, com a sua esposa Sarah Calley. Aliás, deixa eu abrir parênteses aqui. Pouca coisa se fala sobre a Sarah, mas na verdade ela é mais importante que o Robert para o protestantismo do Brasil. É dela a ideia de criar a escola bíblica, aliás, que acontece em Petrópolis, modéstia à parte, na minha terra. A primeira história bíblica lida na escola dominical foi a história de Jonas. E por que se faz isso? Qual é a lógica da EBD nesse período? Não é apenas para ensinar a Bíblia, mas é para dar uma atividade para as crianças que são desses de rua. Então ela surge com uma motivação social, sabe? Não é só ensinar a Bíblia rapidinho, é aula de português, inglês, aulas de outras questões vinculadas à manufatura, além de Bíblia. Isso eu acho que é uma coisa que a gente podia resgatar nas nossas igrejas atualmente, né? Para que a nossa EBD seja de fato mais eficaz, mais consciente, mais correta. Bom, o Calley, ele, pressionado por autoridades, ele vai consultar alguns juristas e vai obter opiniões favoráveis quanto ao que ele fazia em termos religiosos. Ou seja, é a primeira vez que você tem uma movimentação mais consciente de buscar os direitos e de exercer em liberdade o protestantismo no Brasil. A Sarah Calley, como disse, criou lá a primeira escola bíblica do Brasil, em 19 de agosto de 1855, em Petrópolis.
Finalmente, em 1800, Petrópolis não tem só frio, gente. Não é só frio que tem lá, tá? Em 1890, um decreto do governo republicano, então assim, em 1889, a República acontece, um golpe contra a monarquia. Em 1890, há um decreto do governo republicano que separa a igreja e o Estado, assegurando aos protestantes pleno reconhecimento e proteção legal. Essa nova expressão religiosa se implantou no Brasil em duas fases: protestantismo de imigração e protestantismo missionário. Até aqui, gente, está dando para... Legal? Você já dormiu, não, né? Tá bom. O que é o protestantismo de imigração e o protestantismo de missão? Primeiro, de imigração. Nada mais é do que, com a República, com novos espaços sendo abertos para o Brasil em relação a outros países, há necessidade de mão de obra, e aí há necessidade de abrir espaço para países protestantes também. Então você tem uma leva de outros povos que vêm para cá com as suas próprias religiões, mas eles não vêm para cá para fazer missão, para evangelizar. Eles vêm para cá, na verdade, com o objetivo primário de morar. Está em sua fé, mas eles vão morar. Então você tem, por exemplo, a presença batista no Brasil acontece, em primeiro lugar, em cultos feitos em inglês. Tanto que, para muitos historiadores, não é exatamente o primeiro culto batista brasileiro, que são cultos feitos em inglês para os ingleses ou outras nações que estavam aqui, mas que viviam a sua fé em comunidade. É claro? Robert Calley. Ele é um presbiteriano escocês. No caso da Igreja Batista, a Igreja de Santa Bárbara é considerada a primeira igreja brasileira. Há alguma controvérsia sobre isso? Um excelente livro, que eu não trouxe aqui porque não coube na mochila, mas um excelente livro sobre isso, chama-se Centelha em Restolho Seco, da Beth Antunes. A Beth Antunes vasculha toda a documentação existente na época, desde jornal até boletins de igreja, atas de igreja, para chegar às suas conclusões. É um trabalho sensacional sobre a história dos batistas do Brasil. Mas os batistas não são os únicos, né? Também chegam os metodistas. Aliás, a primeira missão mesmo é a missão metodista que estabelece, a Igreja Metodista Livre, e aí aos poucos outros grupos vão chegando. Então você tem lá, no primeiro momento, esse de imigração, mas depois o protestantismo missionário, que aí sim, uma proposta de vir salvar o Brasil. Por quê? Porque o Brasil é cristão católico, e cristão católico está errado, precisamos salvar. A lógica é essa nesse período, tá bom? Século XIX. Até que foi, beleza? O século XIX para o século XX, esse movimento missionário vai crescer, o número de protestantes no Brasil vai aumentar exponencialmente junto com a sua população, e aí em termos majoritários a Igreja Católica acaba perdendo números, né? Você pega gráficos que estabelecem lá o vínculo, né, de quantidade de membros de cada grupo, você percebe que a Igreja Católica vai decaindo enquanto os protestantes vão crescendo. Hoje está mais ou menos assim, porque há muito movimento de fluxo de saída das igrejas protestantes. Não sei se você já conhece gente assim. A pessoa, ela entra na igreja metodista, vai para a presbiteriana, vai para a batista, vai para a assembleia, vai para uma igreja neopentecostal e depois não é nada. Só faz um processo de visitação e de fluxo, né? É cada dia mais comum hoje uma espiritualidade de fórum íntimo. Eu não quero me vincular à instituição. Em parte porque se entende que a instituição muitas vezes fez muita coisa errada.
e faz muita coisa errada. Mas em parte porque também não quero pagar o preço de ter que me relacionar com alguém, sabe? Então eu vivo na minha própria privacidade. Vamos voltar isso daqui a pouquinho. Vamos lá, podemos começar? Eu tenho até 10h20. Vou tentar. Aqui, ó. Quem passa lá pelo centro do Rio de Janeiro, em frente à Catedral Presbiteriana do Rio, tem essa escultura que ilustra a primeira ceia protestante feita no Brasil. Então, até pelo presbiteriano mesmo. O pessoal geralmente tira foto aqui do lado, né? Tem uma selfie, né, Marcos? Oi? Uma selfie, assim, tem uma selfie, né? É. Maneiro. Aí a gente chega aqui, já caminhando para terminar, no Paquistão, no Brasil contemporâneo. E olha só, antes de avançar nisso, a gente precisa refletir sobre essa frase aí. Pensar a fé cristã hoje é refletir sobre os desafios e oportunidades que os cristãos têm diante de si. Por isso que eu volto à questão. É muito importante em momentos como esse aqui, de falar sobre um assunto e ouvir sobre esse assunto, discutir sobre esse assunto. Porque quem não conhece a própria história está fadado a repetir os erros da história. Legal? Sendo assim, a gente precisa pensar como é o nosso tempo hoje, e a gente precisa pensar como deve ser a nossa postura hoje, por uma razão simples. Nós levamos o nome de Jesus de Nazaré. A igreja só tem sentido se ela for lugar de anúncio do Evangelho do Reino de Deus. Qualquer outra coisa descaracteriza a igreja como igreja do Evangelho. Tá? No máximo, se ela coloca qualquer outro fundamento que não Jesus de Nazaré, no máximo ela se torna uma igreja evangélica. Quem tem ouvidos ouça o que eu acabei de dizer. Nem sempre igrejas evangélicas ilustram o Evangelho de Jesus. Basta olhar, por exemplo, para a bancada evangélica do Senado, para perceber como é absolutamente maligno as propostas que eles assumem em todas as votações, sem exceção. É assustador. Então, vamos voltar para cá. Como é que é o nosso tempo? Bom, para a gente entender o tempo, a gente vai sair do eixo aqui do Brasil e voltar à Europa rapidamente, depois voltar para o Brasil. No século XIX e no século XX, na Europa, há algumas certezas muito bem fundamentadas, porque se cria que a história caminhava a passos largos para um futuro melhor. Por quê? Porque era a crença na razão humana que daria resposta a tudo. Então, nós iríamos viver no século XX uma sociedade justa, porque o ser humano racional ia entender que oprimir alguém é uma coisa que não cabe na razão. Então, a gente não quer uma sociedade justa. Uma sociedade onde há liberdade e paz. Não vai ter escravidão, não vai ter guerra no século XX, porque, afinal de contas, a razão vai demonstrar que a guerra causa uma perda de tempo, uma perda de recursos, uma perda de vidas. Então, não precisa ter. E vai ter uma ideia de permanente progresso científico e tecnológico. A gente está falando do século XIX e do século XX. As grandes descobertas tecnológicas acontecem nesse momento. Tá legal? Então você tem lá os avanços, por exemplo, na aeronáutica. Os primeiros voos tripulados, né? Santos Dumont. A gente sabe que os irmãos Wright, norte-americanos, criaram o estilingue. Nós criamos avião. É isso aí. E junto com isso aqui, há há um grupo de pensadores chamado Mestres da Suspeita, que vão perceber o seguinte: à luz disso tudo aqui, a religião é um problema. Então vamos lá. Primeiro pensador, Karl Marx. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Gente,
Criticar Karl Marx é óbvio que tem que ser criticado, porque tem coisas a serem criticadas. Mas, por favor, só critique depois de ter lido os textos de Karl Marx. 98% das vezes que eu encontro gente demonizando Karl Marx, essas pessoas nunca leram uma linha de Karl Marx. Uma prova disso é o que o bispo Hermes da Fonseca fez na página dele na internet. Fez o seguinte: ele colocou frases de Karl Marx, mas atribuiu essas frases a pensadores cristãos. Então colocou uma frase de Karl Marx e, entre aspas, John Wesley, que disse isso. Aí colocou outra frase de Karl Marx e colocou embaixo, Lutero. Sabe o que aconteceu? As pessoas rasgaram elogios nos comentários. Olha que frase sábia, olha que homem de Deus que disse isso. Aí ele fez o contrário. Ele pegou frases de pensadores cristãos e atribuiu essas frases a Karl Marx. O que aconteceu? O pessoal começou a descascar, por exemplo, a frase de Lutero sobre família, e aí o pessoal, que família? Quem é Karl Marx que fala de família, não sei o que, esse cara que não presta? Aí ele percebeu uma coisa: peraí, então as pessoas não estão avaliando o conteúdo, estão avaliando o nome. Isso nada mais é do que um pré-conceito. Então, digo isso porque, como falam Karl Marx na igreja, aí pronto, é o comunista, vai para Cuba. Menos, né? Vamos pensar sobre o que ele propõe. Qual é a grande questão de Karl Marx? A frase dele: a religião é o ópio do povo. O que é ópio? Ópio é uma droga que entorpece os sentidos. A pessoa fica anestesiada. Por que Karl Marx fala isso? Bom, a ideia de Karl Marx é o seguinte: a injustiça na sociedade existe porque o dono do capital não quer dividir essa possibilidade de capital com as outras pessoas, com as outras classes. Então é preciso que exista uma luta de classes. Existindo uma luta de classes, os operários do mundo vão poder reivindicar questões igualitárias. Porém, no seu tempo, está lá a igreja dizendo o seguinte: olha lá para o operário: Douglas, eu sei que você está com fome, mas não se preocupa, porque no céu você vai ter um banquete. Está vendo? E aí, para Marx, isso anestesia as pessoas. Isso é uma fuga. Vamos abrir um parênteses aqui. E não é verdade que acontece isso muitas vezes hoje, gente? A religião não é utilizada como fuga do mundo. As pessoas vêm para o culto basicamente para fugir de si mesmas, para fugir dos problemas, para tentar anestesiar um pouquinho a dor. Isso é compreensível, mas será que o Evangelho é para isso? Está claro? Vamos seguir. Um outro nome aqui importante, o Sigmund Freud, que diz o seguinte: Deus é uma ilusão paterna. Então, para Freud, o ser humano precisa de uma figura paterna para viver. Mas quando ela vai crescendo, quando o ser humano vai crescendo, vai percebendo que o pai terreno é falho. Então o que ele faz? Ele projeta esse anseio de paternidade para uma dimensão divina e cria essa ilusão de Deus como pai que cuida, que protege e tudo mais. Mas o Freud dizia: mas isso é uma muleta, porque o ser humano só vai alcançar a sua maturidade quando ele abandonar essa muleta. Ficou claro? E o terceiro pensamento, também é outro autor que é demonizado nas igrejas, Nietzsche, que dizia: Deus está morto. Aí a gente fala: tá nada, ressuscitou, e Nietzsche que morreu, aleluia. Não, menos. Quando Nietzsche fala isso, ele não está falando do ser de Deus por uma razão simples: ele é ateu, ele não acredita em Deus. Ele está falando da imagem de Deus que a Idade Média construiu. Ele está dizendo: essa imagem de Deus que a Idade Média construiu, ela não existe mais. Eu não vou entrar agora no mérito desse pensamento, mas só para ilustrar. Os três aqui estão dizendo basicamente o seguinte: a religião tem que acabar. Na verdade, o século XX será o século da ausência de religião. Ficou claro? Esse otimismo todo, contudo, ele é
atacado pela crise que começa no século XX. Então vamos lá. Logo nas primeiras décadas do século XX, você tem a Primeira Guerra Mundial, na qual instrumentos criados pela razão humana foram utilizados para matar gente. O avião é um exemplo. Depois, lá em 1917, você tem a Revolução Russa, a Revolução Bolchevique, que estabelece um outro tipo de governo que não a democracia norte-americana, europeia. Divide o mundo em dois. Depois você tem lá uma crise do sistema capitalista norte-americano, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Milhares de pessoas ficam miseráveis da noite para o dia. E tudo isso culmina na Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial que termina com dois atos catastróficos. O primeiro é o maior ato terrorista já praticado na história da humanidade, que é a bomba lançada sobre Nagasaki, sobre Hiroshima. Não tenha dúvidas, porque são cidades civis que foram atingidas, tá? Não eram cidades militares. Hiroshima e Nagasaki eram cidades civis, eram vilas. Milhões são mortos. E a segunda grande tragédia que a Guerra Mundial revela são os campos de concentração na Alemanha. Auschwitz, Treverga e tantos outros. A pergunta que se faz aqui é o seguinte: qual é o sentido de tudo isso, da existência? E mais, a pergunta que vai surgir no cristianismo é: onde é que está Deus em tudo isso? Como é que a gente fala de Deus depois disso? Está claro? Essa aqui é a situação da segunda metade do século XX, que é uma crise de modernidade. E aí a gente vive hoje o que a gente chama de modernidade líquida. O que é isso? É como se fosse uma água, nada é sólido. O próprio Karl Marx dizia: tudo que é sólido se desmancha no ar. Charles Dickens, escritor lá, Contos de Duas Cidades, Contos de Natal, dizia o seguinte: este é o melhor dos tempos, este é o pior dos tempos. Porque o nosso tempo é assim, como todo tempo histórico é. Tem os seus problemas, os seus desafios, mas também tem os seus avanços, as suas possibilidades. Então, esse tempo de hoje é um tempo de abundância de espiritualidade, de propósito de fé, que a gente consegue enxergar, por exemplo, na vinda e no surgimento do pentecostalismo, que surge nos Estados Unidos, na Rua Azusa, lá no interior dos Estados Unidos, e vem para o Brasil mediante os missionários norte-americanos, e que aqui no Brasil chega em ondas, né? A primeira onda é com a Congregação Cristã do Brasil e a Igreja Assembleia de Deus. Depois tem uma segunda onda, que é lá por volta da década de 50, 60, com ênfase em cura divina, uso de rádio para comunicação. Então nós temos a Igreja de Nova Vida, por exemplo, que surge nesse período, a Igreja Brasil para Cristo. E nós temos uma terceira onda, que é da década de 70 para cá, que é o neopentecostalismo, que a gente conhece, a Igreja Universal, a Igreja Mundial do Poder de Deus, as comunidades, etc, etc. O Brasil, hoje, religiosamente falando, em termos cristãos, é uma mistura de muita coisa. Muita coisa. Na verdade, é até difícil você se situar onde você está nesse bolo todo. Porque é um tempo de abundância de espiritualidades, propostas de fé. E aí é um tempo que a gente precisa perguntar o seguinte: enquanto igreja, nós queremos o quê? Crescimento quantitativo ou crescimento qualitativo? E será que é possível unir os dois? Entendeu? Você sabe que é fácil fazer a igreja crescer, tá? Te dá aqui a regra, a dica para fazer uma igreja crescer. Basta você criar uma igreja sustentada pelo medo, pela culpa ou pela cobiça, que a igreja cresce rápido. Se você conseguir colocar nas pessoas medo de Deus, um sentimento de hiperculpabilização que as levará a fazer qualquer coisa para se livrar disso, ou um sentimento de cobiça do tipo,
somos cabeça e não cauda, né? Sou filho do rei, tem direito a tudo. Pronto, se a igreja cresce, ela só deixará de ser igreja do evangelho, tá? Mas ela cresce. Beleza, vamos lá. E aí eu queria terminar mesmo, tá? Não sei se era esse assunto não. É 10 e 20, né? Me dá 2 minutinhos e eu termino. Vai. Beleza. Vamos lá. Pensa aqui a respeito das alterações que nós temos para a gente ter uma ideia do nosso mundo, tá? Então, primeiro, novas tecnologias que geram novas linguagens. Escrever a pena, lembra da pena? Não, ninguém é do século XIX aqui, né? a pena, né? Aquela coisa de escrever com caligrafia, bonitinha. É diferente de escrever no computador. Não é nem melhor nem pior, é diferente. Mudanças físico-biológicas. Uma criança que nasce hoje com o iPad é diferente de uma criança que montou Lego. Sabe o que é Lego, né? As pecinhas. A minha filha tem 9 anos, ela mexe no celular melhor que eu. Ela sabe fazer coisas que eu não sei fazer no celular. E não é assim? E é uma mudança mesmo física. Há sinapses no cérebro que são novas da geração que está nascendo agora, porque está nascendo no ambiente tecnológico. Surreal isso. Tem uma variação histórica da linguagem. O vossa menescendência virou vossa mercê, que virou vós mercê, que virou vossa mercê, que virou vós mercê, que virou vão ser, que virou você, e agora ser. Você vai? Agora é VC, daqui a pouco é só VC. O vamos em boa hora virou vamos embora. Vamos embora. Bora! A linguagem muda. E com a linguagem muda a comunicação também. Por isso que é tão importante, por exemplo, pensar no cristianismo hoje, como é que a gente comunica a fé. Eu me lembro de que estava numa igreja batista uma vez, num culto de domingo à noite, que geralmente é culto evangelístico, e o pastor fez o seguinte apelo às pessoas. Eu queria saber se há alguém aqui essa noite que deseja aceitar o sacrifício vicário feito por Cristo no Monte Calvário para a propiciação de pecados. Vem aqui na frente. O que ele disse, cara? Entende? Aí tem que ter 2 milagres. Um é que Deus salva o cara, que a gente está querendo, mas o outro é que o cara entenda o apelo para poder aceitar. A gente precisa aprender a se comunicar. E obviamente, não estou dizendo para a gente aqui, vamos então usar gíria. Não, mas é ter a abertura à linguagem do outro para poder compreendê-la. Olha só, isso aqui foi a primeira revolução, a criação tecnológica que revolucionou o mundo, que é a imprensa de Gutenberg. Com ela, os livros foram produzidos e o conhecimento foi disseminado. Aí, cartas. Você já escreveu cartas, esperou meses pela resposta. Depois tem o telegrama, que é mais rápido. Aí temos e-mail. Depois temos o WhatsApp. E por fim estamos regredindo aos egípcios, usando hieroglifos. A linguagem ela vai perdendo com isso. Mensagem de WhatsApp, por exemplo. Um exemplo clássico aqui. Mensagem de WhatsApp. Você pontua a mensagem de WhatsApp? Você escreve na ponto final? Poucas pessoas fazem isso. Porque não precisa fazer isso. Mas em termos da linguagem, precisaria. Olha, quem fez prova com isso aqui? Carlos Inácio. Às 6 da manhã, ajudando a professora a rodar as provas, dava um barato, aquele cheiro do álcool. Era legal, você começava o dia dele. Eu tive aula naquele dia da geografia. Você estava? Eu sei que é preciso colocar 2 folhas, eu sei ajustar aquela parte final, eu sei essas questões. Para quê?
Quando isso aqui surgiu então? Nas igrejas. Cara, fantástico! Agora temos o data show. Eu dou exemplo de avanço tecnológico, né? Vocês tivemos aqui? Um dos primeiros celulares. E isso aqui agora. Olha só o que o Bauman propõe. É nessa sociedade onde as pessoas não conseguem desenvolver ferramentas de socialização eficientes o bastante para uma conversa em um bar, é aqui onde, começando uma amizade virtual, até mesmo ter um amor virtual, se torna algo fácil e plausível. Nós não nos relacionamos, mas nos conectamos. Não pela facilidade da conexão, mas pela facilidade da desconexão. Nos conectamos porque a relação não tem mais a mesma consistência. Agora é frágil como uma conexão. E quando não temos qualidade, investimos na quantidade. Amigos do Facebook. Eu tenho... o Bauman fala isso, né? Um aluno chegou para ele e falou assim: professor, eu tenho 800 amigos. Aí o Bauman falou: cara, eu tenho quase 80 anos, eu não tenho nem 20 amigos. Então o que você chama de amigo e o que eu chamo de amigo são coisas diferentes. Ele fala, são relacionamentos no Facebook. O que é relacionamento no Facebook? É aquele relacionamento que é pro forma. Eu pergunto a pessoa: tá tudo bem? Morrendo de medo que ela fale que não, porque vai tomar meu tempo. Tá tudo bem? Beleza? Ou então a gente faz aquilo que é uma afirmação claríssima de que nós não vamos orar. Eu vou orar por você, irmão. Geralmente quem fala isso nunca vai. Não vai nem lembrar. Nossos relacionamentos tendem à superficialidade. Imagina como viver aquela questão contemporânea assim. E aí, essa desumanização da sociedade afeta a gente em todas as questões. Nos interrelacionamentos, vai gerar descaso para com direitos humanos, como vida, dignidade, sustento, etc. Lembra disso aqui? Durante a Copa do Mundo, os milhões que foram investidos em estádios, que hoje servem para quê? Eu gosto desse quadrinho. Olha a pergunta lá. Você acha que o individualismo é uma tendência crescente? Exatamente aqui, né? Ele está protegido. Essa foto ganhou um prêmio de melhor foto e fez com que o seu fotógrafo se suicidasse um tempo depois. Tirado na Etiópia. Lembra do Aylan? Menino de 3 anos de idade, na travessia do mar Mediterrâneo, que morre e para na praia. Fizeram montagens com a foto dele na ONU. E aí, para terminar mesmo, como é que deve ser a nossa postura em relação a tudo isso? Primeiro, pensando em evangelização, pensando na vivência da fé cristã nesses termos históricos hoje. Nós precisamos evangelizar com um pé na Bíblia e outro no chão. Legal? Karl Barth, e agora o Jansen deve estar tendo um treco porque eu estou falando do Karl Barth, ele deve estar sentindo isso na casa dele. Karl Barth dizia que fazer teologia é unir a Bíblia numa mão e o jornal de hoje na outra mão. É aprender a dialogar com a sociedade que a gente está. É não se fechar a essa sociedade, mas é se abrir a ela. Porque ao se abrir a essa sociedade, a gente consegue dialogar e fazer com que a nossa fé seja uma fé encarnada, que vai revelar a ação prática de amor em favor do próximo. O primeiro ato de espiritualidade cristã é dar pão a quem tem fome. É isso. Isso não é comunismo, gente. Isso é evangelho. Isso é evangelho. É só ler o Antigo Testamento e o Novo Testamento para perceber que a grande questão que os profetas levantam, que Jesus levanta, é a questão do cuidado com o próximo. Lembram? Que naquele dia, muitos chegarão e eu direi a eles: bem-vindos, porque
Porque quando eu tive fome, vocês me deram de comer. Quando eu tive sede, vocês me deram de beber. Quando eu estava nu, vocês me vestiram. Quando eu estava preso, vocês não disseram bandido bom é bandido morto. Vocês foram me visitar. Por isso, sejam bem-vindos ao reino do meu Pai. Mas, Senhor, quando é que a gente te viu assim? Todas as vezes que vocês fizeram isso a alguém, vocês fizeram para mim. Não levar isso a sério é esquecer o Evangelho. Terceira questão: a nossa evangelização, a nossa relação com o mundo parte disso aqui, ó. Deus é amor. E ponto. Deus é amor. E ponto. Tudo que Deus faz em relação a nós é por graça e misericórdia e fruto do seu amor. Por que nós agiríamos com o outro de forma diferente? É claro? E por fim, a evangelização sadia se faz quando está disposto a se abrir para ouvir a voz do Espírito Santo, que é aquela frase lá do Apocalipse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Tá bom, gente? Vou terminar com duas imagens aqui. A primeira é essa que eu acho bem legal. Que Deus transforme sua vida através desse folheto. Aí o menininho: que Deus transforme a vida do Senhor através do meu prato. Isso é. E a última questão, que é o seguinte: é preciso pensar na imagem de Deus que a gente tem, que sustenta a nossa vida, tá? E tem muita gente que tem essa imagem de Deus. Eu acho essa imagem sensacional. Com Deus não se brinca. Tadinho, Deus está lá. Ninguém brinca com Ele. Nosso Deus é Jesus Cristo, gente. E Jesus de Nazaré é alegria em si mesmo. É misericórdia, é paz, é cuidado, é fraternidade. E aí, se a gente entende a história do cristianismo, e eu estou meio que vinculando isso a outras questões também no final, a gente aprende, entende melhor a nossa proposta de missão hoje. Tá? E é basicamente isso que eu queria falar. Passei um pouquinho do tempo. Douglas. Valeu, gente. Obrigado.